Salve, salve família! Começando aqui hoje o especial ComunicaCast, aqui com a Olimata, representando o território da notícia. Muito obrigado por nos ajudar com esse trabalho de comunicação pública aqui na Embi da Vila Olímpia. ComunicaCast, conectando as vozes das periferias. Bom, o Território da Notícia é uma iniciativa criada através do Desenrola e Não Me Enrola, que tem como objetivo levar notícia e divulgar empreendimentos das comunidades por meio de totens interativos nos comércios. E hoje a gente recebe aqui a Olimata, que é a gerente comercial do Território da Notícia. Ela é geógrafa, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, além de ser integrante do projeto Paz. Eu acho que eu falei tudo, né? Tem mais alguma coisa que você quer incluir nesse currículo? Também sou professora de geografia. Muito importante. Muito importante. Importante. Bom, e Olimata, como que surgiu essa necessidade de criar um braço do Desenrola e Não Me Enrola? É muito importante entender que o Território da Notícia não é só um braço do Desenrola e Não Me Enrola. Na verdade, é uma startup com várias mídias independentes que começaram a perceber essa necessidade de conseguir levar para a periferia a notícia da periferia, né? Então, além do Desenrola, tem o pessoal da PEN, então tem várias pessoas aí empenhadas. Atualmente, o Território da Notícia faz parte da PEN, da Periferia em Movimento. Então, é bem importante a galera entender esse ponto, assim. Sim, é um projeto independente também, né? Porque Exatamente. voltado para outra coisa. Para a gente contextualizar um pouco para o pessoal, você podia definir para a gente o que seria deserto de notícia? Claro, deserto de notícia é pensar quando um município não tem mídias independentes, não tem mídias jornalísticas independentes, né? Que aí acaba prejudicando um pouco sobre a notícia daquele lugar com a voz das pessoas que vivem lá. Acho que a gente sempre trabalha muito esse termo dessa maneira no território. Sim. Então, pensando nisso, qual que é o perfil do leitor-alvo de vocês? Cara, quando você pensa em periferia, a primeira coisa que falta é acessibilidade. Então, nem todo mundo da periferia tem acesso a celular e internet para saber o que está acontecendo de notícia. Então, quando nós pensamos no Território da Notícia, a primeira coisa foi como o periférico, como a pessoa que vive na periferia vai saber a notícia que está sendo feita sobre ele. Porque se você abre a internet, você busca sobre mídia independente, você acha vários assuntos. Mas será que a galera que está sendo protagonista desse assunto tem esse acesso? E aí os totens vieram como uma iniciativa de, primeiro, chamar a atenção, porque é um totem enorme, de quase 2 metros. Segundo, pensar onde o periférico frequenta, principalmente a galera que não tem grana, né? Principalmente a galera que não tem acesso à internet. E tem lugares básicos que todo mundo vai, mercado, açougue. Então, nós pensamos em colocar esses totens em lugares estratégicos e conseguir, de alguma maneira, levar a notícia para essa galera. E, Limata, queria te perguntar também, mas não é só notícias referentes a essas pessoas, né? São notícias que elas também precisam saber, que também precisam chegar nela, né? Questões de saúde, tudo. Tudo, mas com olhar social. Sim. Porque eu acho que não adianta você chegar na periferia em Guaianazes e falar sobre a saúde na Paulista. A galera não está afim de saber. Então, a gente tem uma pegada social muito séria. Inclusive, uma dos nossos totens fica em Guaianazes, em uma academia. Eu lembro que quando eu falei em instalar um totem na academia, o pessoal falou, pô, será que a academia tem nosso foco? Eu falei, cara, a galera da periferia está se cuidando, a galera da periferia frequenta a academia e é muito importante que essa galera saiba o que está acontecendo. E aí, em uma das notícias, e casou porque foi um dia que eu estava lá, apareceu um candidato a vereador de Guaianazes. E o pessoal conhecia porque o cara frequentava a academia. Caramba. E falaram, caramba, então isso é relevante? Eu falei, claro, porque além de ser política e importantíssimo para a sociedade, ele faz parte da comunidade. Então é esse olhar surpreendente da galera se ver no totem e entender que notícia também é social. Nossa, muito legal você frisar isso do olhar de com quem que vocês vão trabalhar. E essa seria a nossa pergunta também. Como que vocês fazem para ter essa peneira de veículos parceiros? Primeiro, o veículo precisa fazer parte de alguma região que tem um totem. Tá. Por exemplo, hoje nós temos totem na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste de São Paulo. Então, esse veículo precisa minimamente ter alguma notícia referente a esse tipo de lugar, porque a gente está falando sobre essa coisa da galera se enxergar dentro dessa notícia. Então, esse é o primeiro passo. Aí nós temos o gerente editorial, que é o Tiago, aí ele fica responsável por todos esses contatos e entender o que vai ser passado, né? Toda notícia que a galera faz, que a gente coloca no totem.
Então, sempre buscar o que é relevante naquele momento, o que a gente está buscando e também o que eles querem que passem naquela região. Entendi. E assim, tem alguma estratégia, algo diferente assim para atrair o público, ou algo principal para vocês conseguirem chegar no público-alvo de vocês? O mais complexo que hoje eu enxergo no território é quando o assunto é política. Porque dentro da periferia está vindo uma onda muito grande de pessoas de direita e dentro dos veículos que nós trabalhamos são voltados para a esquerda, né? Então, uma coisa que eu noto bastante é que às vezes precisamos peneirar como essa notícia chega para a galera não pensar que temos um único lado. Entende? Inclusive, já tivemos situações de pessoas desligarem o totem quando aparecia uma notícia do Lula, sei lá. E aí... Também, né? Saber lidar com a reação. Inclusive, é uma coisa que nós já conversamos no próprio contrato, né? Que o comerciante, ele não vai escolher o que vai passar em relação à notícia. Ele vai escolher o que vai passar em relação à divulgação do comércio dele. Então, é uma coisa que nós sempre deixamos claro para não criar problemas futuros que acontecem. E você acha que tem uma boa adesão dos comerciantes? Primeiro que eles pensam que vai ser um totem só para passar coisas do comércio. Então, quando começa a ter notícia, se é uma notícia bacana, que eles consideram relevante, é ok. Agora, quando é uma notícia com um lado político que eles não concordam, é bem complexo. Então, a gente tem todo um processo de seleção para evitar esse tipo de problema. Porque se você tem um comércio, tu não é obrigado a aceitar qualquer coisa passando, mas também nós não somos obrigados a deixar uma notícia acontecer porque pra você não gosta. Que esteja só pro comerciante, Exatamente. Exato. Eu ia falar sobre isso, ia perguntar sobre como vocês lidam quando acontece esse tipo de problema de, assim, na hora de fazer o contrato tudo com o comerciante, mesmo que vocês deixem bem claro sobre o que vai ser passado no totem, se após eles lerem ou verem alguma notícia que não importa para eles ou que eles não gostaram, como que é lidar com essas reclamações ou com alguns problemas que possam vir do comerciante com vocês? É muito difícil lidar com comerciante. Primeiro porque eles não estão muito afim do nosso papo. Eles querem algo que chame atenção no comércio. Então, a primeira coisa que eles gostam no totem, eu acho muito importante frisar, é que o totem tem uma ajuda de custo. Então, nós ajudamos com a internet e com a energia que o totem utiliza. Então, não é uma coisa assim gratuita, é como se fosse um aluguel do espaço. Segundo ponto muito importante é referente ao nosso contrato, né? Porque nós chegamos e explicamos exatamente como você falou, detalhadamente, e explicamos que aquela notícia tem uma relevância muito grande dentro da periferia e para as pessoas que estão frequentando aquele espaço, e principalmente quando pensa que está levando notícia para todos de uma forma acessível. Mas quando o comerciante não se sente contemplado com essa notícia, precisa de um diálogo muito grande, que inclusive é algo que falta. A galera pensa que é só você chegar e botar um totem dentro do comércio só e o cara instalar e o cara vai aceitar. Não é um diálogo. Como que você vai mudar o pensamento de alguém? Conversando. Quantas vezes eu fui em comércio, o Alex, que é o nosso técnico, a Anne, que é responsável pela rua, e trocamos uma ideia. Teve um dia que o cara falou, poxa, eu não gostei. Aí eu falei, mas pensa que legal, você teve acesso a essa notícia para você falar que não gostou, a ponto de criar seu pensamento político. Então, poxa, o trabalho já está acontecendo. Exato, então tem que acontecer, é necessário. É um diálogo. E eu acho que tem que ter paciência, porque as pessoas pensam que podem colocar a goela abaixo tudo na periferia, que a galera vai aceitar de qualquer maneira. Não é bagunçado assim. Independente do posicionamento político, precisamos saber dialogar para nos diferenciar daqueles que não sabem. Nossa, é legal saber que tem um trabalho antes até de acontecer tudo, né? Isso é muito legal. Tem uma perguntinha? Bom, quando e como vocês pensaram nessa ideia dos totens nos comércios e como que eles funcionam assim na prática? Como se eles só passam a notícia ou se dá para a pessoa escolher qual notícia vai passar. E, por exemplo, qual critério vocês usam sobre o que pode ser ou o que não pode ser anunciado? Primeiro ponto muito importante, quando que o território, né, a galera viu a necessidade dessa criação desse totem? Foi igual eu falei no início da nossa conversa. Existem atualmente muitos mídias independentes que fazem um jornalismo incrível, mas que, não chega na periferia.
Esse é o nosso problema, não chega. E outra, uma coisa que eu brigo muito, eu sou geógrafa, né? Eu sou jornalista, mas uma coisa que eu brigo muito é sobre linguagem acessível. Porque não adianta, acessível, né? Porque não adianta ter uma notícia no totem enorme e a galera não entender o que tá escrito. Você não se Exato. comunicar. Né? Exato. Eu mesmo fico brincando com o pessoal. Se eu não entender, Não como que eu vai. vou explicar aquilo pra outra pessoa, né? O uso de palavra difícil, ou, sei lá, às vezes o texto é argumentado de É, uma forma preocupação com a complexa. linguagem. Exatamente. Exato. Tem Primeiro ser que algo uma coisa claro, do né? totem precisa ter muita imagem. Saca? E Ser uma frase. atrativo, né? Exato, uma frase de impacto. Você perguntou sobre ser interativo. Não, nosso totem não é touch. Inclusive, acho que é a maior decepção dos comerciantes. Porque quando eles veem o totem daquele tamanho, eles perguntam: podem tocar? É o medo e a alegria. Porque eles falam: se tocar e quebrar, o que acontece? Tem essa Né? Tem essa preocupação. Mas o totem, ele não é interativo. A galera não escolhe o que eles vão assistir. O Thiago, ele prepara todas as notícias que vão passar pelo totem, assim. Aí tem toda uma lista de transmissão, que eles chamam. E como que nós selecionamos o que vai ser passado? Depende muito. Por exemplo, quando nós vendemos um anúncio, ou quando alguma grande empresa procura a gente para anunciar algo, é sempre voltado para esse lado social, né? Atualmente, nós estamos com alguns anúncios voltados para a questão de abuso infantil, que eu acho que é um assunto extremamente importante e delicado. Então, são sempre esse tipo de assunto. Mas nós também tomamos muito cuidado para impactar não impactando. Entende? Porque o cara tá no horário de lazer indo pro mercado. Ou tá na pressa. Tu também não quer ler uma tragédia absurda e sair bad, né? Então, nós sempre pensamos em uma notícia para também tirar esse estereótipo de notícias negativas sobre a periferia, que é outro ponto que eu queria falar. Nossas notícias não falam só de negatividade, porque a periferia não é só negatividade. A notícia fala sobre o que está acontecendo no momento. E o que eu achei legal também nas nossas pesquisas foi ver que vocês também divulgam projetos dentro da periferia, comerciantes dentro da periferia. Então, isso é legal também, né? De trazer essa luz não só para os problemas da periferia, né? Claro. Por exemplo, se hoje instalamos um totem dentro de um mercado, o cara tem uma lista de transmissão, ele pode passar a promoção no dia do totem. Então, o totem não está lá só para ter coisas jornalísticas, mas também é uma divulgação para aquele comércio. Inclusive, é assim que a gente vende a ideia, né? Antes de falar do jornalismo, a gente fala, imagina aí tua propaganda, mostrando a promoção do dia, será que não ia ser legal? Então, tem todo esse diálogo com o comerciante. E essa parte da instalação do totem, eu sei que isso gera um custo para vocês. E eu queria saber qual que é a estratégia para vocês conquistarem patrocinadores, como que isso acontece? Cara, perguntinha de comercial comercial. mesmo. O nosso totem, ele tem um aspecto muito interessante porque ele é uma tecnologia na periferia. E é algo difícil de se ver. Então, tem muitas empresas que nos patrocinam, que nos financiam. Atualmente tem a Ford, nós já fomos financiados pelo Google News, porque é uma galera que está buscando tecnologia e acessibilidade. E isso o Território da Notícia trabalha. Porque ano passado eu participei de um evento em Belém do Pará, né, representando o Território da Notícia, inclusive financiado pelo pessoal da Embaixada dos Estados Unidos. Enfim, foi um evento muito maravilhoso e um dos pontos muito discutidos pela galera que trabalha com mídia independente é sobre como essa notícia chega pro foco, né? Para as pessoas que estão sendo utilizadas, não, esse termo é horrível, mas para as pessoas que estão sendo faladas naquela notícia. Então, ano passado foram muitas discussões como essa e eu lembro que um dos poucos veículos que tinha uma solução era o Território da Notícia, porque a gente falava assim, nós não fazemos notícia, mas temos um espaço para você divulgar a sua. Vocês dão o palco ali, né? Exatamente. Essa ia ser a minha próxima pergunta, né? Como que surgiu essa ideia de dar voz às comunidades e, assim, como que vocês trabalham isso, né? De dar a voz para a periferia mesmo, para saber do que eles precisam, como que eles podem, como fazer a informação chegar até eles. Vocês são futuros jornalistas, né? Sim. Então, eu penso que uma coisa que vocês devem ter muito na cabeça é, se eu escolhi um público-alvo para fazer uma notícia, como que essa notícia vai chegar nessa galera? E aí, o que o Território da Notícia enxerga muito? Que por ter esse estereótipo negativo de periferia,
muitas das vezes nem a pessoa que vive lá quer receber esse tipo de notícia. Pô, se você liga uma mídia sensacionalista, é só absurdo. Eu lembro que quando eu morava no Rio e meu pai amava assistir um certo jornalista que adora falar que São Paulo só tem tiroteio 24 horas, Sim. eu pensava que São Paulo era o terror. Sim. Mas como que você muda essa visão? Pô, tu tem que ser da periferia. Então, qual é o diferencial da TN? A maioria da galera que fez a TN nascer moram e vivem na periferia. E sabem E como sabem conversar com essas como pessoas. conversar com a galera da periferia, porque nós estamos falando de representatividade. Muito bom. Olímpia, eu queria fazer uma última pergunta para você, só pra gente fechar. E o que é e qual a importância da comunicação pública dentro das comunidades para você? Cara, eu acho que eu gosto muito da palavra acessibilidade e protagonismo. Primeiro, eu acho que uma coisa que é muito importante levar para o pessoal é você precisa enxergar que a sua vida pode virar notícia. E para você entender e resolver os problemas da sociedade atualmente, além de uma educação de qualidade, é preciso levar opinião pública para as pessoas. Então, eu enxergo muito essa necessidade. E pensando na TN hoje, em tudo que o Território da Notícia já fez, o Território da Notícia foi meu primeiro emprego. Caramba! Eu saí da faculdade e vim para São Paulo, morava na Coab 2, na Zona Leste. Nunca tive experiência com absolutamente nada. E aí, de repente, eu fui fazer entrevista com o pessoal. A primeira coisa que me chamou a atenção era que a galera era preta, saca? O Ronaldo, né? Que é uma das pessoas extremamente importantes. E a galera era da periferia. Tem o Thiago, tem a Ana. Então, uma equipe maravilhosa. E quando eu fui começar a enxergar isso, eu falei, caramba, a gente está fazendo diferença. Cheio de representatividade. Cheio de já, representatividade. Você chega dentro de um comércio e você observa uma senhorinha olhando o totem. Ou uma criança olhando o totem, você sabe que aquilo impactou de alguma maneira. Isso é política pública, isso é acessibilidade, isso é notícia, isso é importantíssimo. Que legal. Ai, estamos inspirados. Bom, Quer falar mais alguma agora, coisa? para finalizar mesmo, a última pergunta, você disse que o foco principal, inclusive para as pessoas da periferia entenderem, é que vocês trazem os assuntos do momento, Sim. né? E como vocês levam informações para as pessoas da periferia sobre a periferia, quais seriam os assuntos hoje do momento que vocês levam para as periferias, os mais importantes? Meu, assim, eventos. Eventos, nós falamos muito sobre eventos. Nós falamos muito sobre política. Nós falamos muito sobre o que está acontecendo no meio ambiente. E aí também tem algo muito importante que nós vendemos anúncio. Inclusive, o Território da Notícia, o nosso maior objetivo futuramente é viver só dos anúncios que nós vamos conseguir vender para as grandes empresas. Então, uma empresa, eles sempre vão ter um foco entendendo onde o totem está instalado. Então, hoje, por exemplo, quando eu falei sobre a questão do abuso infantil, é muito importante, porque vivemos em uma sociedade com algumas ideias deturpadas. Então, quando você está dentro de um mercado ou dentro de uma academia, um açougue, e lembra, né, olhando a notícia, que é um assunto extremamente importante, eu acho que faz parte da atualidade. Com certeza. E uma coisa que eu sempre digo em todas as reuniões é a galera da periferia está sendo protagonista da notícia que estão vendo. Ai, é o ponto. É o ponto. Eu acho que Conseguiram. é isso que nós queremos. O maior objetivo. É o legal. nosso maior objetivo. Obrigada, Olimato. Eu quero te agradecer por essa conversa que foi super gostoso. Esse é o Comunicast com a Olimata hoje que tivemos, com Clara Maciel e Renato Dorta representando o Comunicast. Este episódio faz parte da nossa unidade curricular de comunicação pública da EMB Morumbi da Vila Olímpia, com direção dos professores Fernando Yarossi e João Neri, suporte técnico de Marcos e dos estúdios de comunicação com coordenação de Natan Oliveira. E é isso. Muito Obrigada. obrigada, Muito gente. obrigado, Olimata. Nos sigam no Instagram, Ai, Território por da favor, Notícia. Se quiser divulgar as redes. Estamos no Instagram, Território da Notícia. Mostramos um pouquinho do nosso dia a dia, dos perrengues. E é bacana, vocês vão gostar, viu? E se você é comerciante, tá a fim de ter um totem aí no seu Importante, comércio, importante. nos procure, vai que, né? Não, com certeza, essa é a hora. Obrigada, pessoal. Uma honra poder Obrigada. participar. Obrigado, Renato, galera. de Depois verdade. dessa aula de informação, segue lá. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. ComunicaCast, conectando as vozes das periferias.